bem com vocês? Estamos começando agora mais um programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui através da TV Com Brasil. Para você que nos assiste aí nesse nosso país enorme, nesses 4 cantos do nosso país. Muito obrigada pela sua audiência, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E hoje nós temos um tema muito importante também, uma informação bacana. Nós vamos falar sobre uma especialidade chamada médico de cabeça e pescoço, cirurgião de cabeça e pescoço. Você já ouviu falar? Acredito que como você, como eu também, já me questionei o que significa cabeça e pescoço, se tem cirurgião, se tem otorrino, e a gente acabou convidando um médico para que ele tenha todas as informações, tire suas dúvidas a respeito dessa especialidade. Mas isso você só vai saber com o Dr. Rafael Suzin depois do nosso intervalo. Voltamos já já. Casa das Flores, presentes especiais que dizem mais que palavras, que expressam emoções e transmitem carinho para qualquer pessoa, em qualquer ocasião. Casa das Flores, Rua Rael Bonfacker, 3080, no centro de Dourados. Mais informações, 3421-7627. Na Casa das Flores, o seu presente é uma grande declaração de amor. Bom, de volta então do nosso intervalo, nós vamos conversar hoje com o Dr. Rafael Suzin, especialista, cirurgião especialista em cabeça e pescoço. E aquela velha pergunta, né? Quando foi indicado esse especialista para minha mãe, eu também me perguntei, falei, nossa, mas espera aí, cabeça, né, doutor? Não é neuro? Pescoço, não é otorrino? E aí a gente pesquisou. Fomos até o Dr. Rafael Suzin, que é o especialista nessa área. E nada melhor do que você, doutor, para nos explicar qual que é a diferença, o que diferencia o cirurgião de cabeça e pescoço para um neurocirurgião ou para um otorrino. Tudo bem? Tudo Seja bem. Bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Acho que é muito importante nós divulgarmos a especialidade para que o teu público e as pessoas conheçam melhor. Então, essa especialidade, ela surgiu por volta de 1950 nos Estados Unidos e acabou se difundindo no mundo todo. Nós transitamos entre as cirurgias que ocorrem realmente na região da cabeça e pescoço, exceto o sistema nervoso central, que é mais voltado, totalmente voltado para a neurocirurgia. E fazemos as cirurgias principalmente da tireoide, da boca, da faringe, da laringe, as doenças de pele que acontecem na região também da face do pescoço e entre outras situações que ocorrem e são um pouquinho mais raras. Quando que o paciente ele deve procurar um médico, um cirurgião de cabeça e pescoço, né? Quando que é indicado para ele? Normalmente, a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, os pacientes já chegam por encaminhamentos, a maioria dos casos. Mas hoje, como se observa um aumento grande do número de cânceres da glândula tireoide, aumento de lesões de boca, de faringe, então os pacientes eles acabam procurando também pela especialidade. E esses pacientes, quando ele procura essa especialidade, como o senhor falou, ele já passou por um outro médico. Ele precisou fazer exames de laboratório, exames clínicos para diagnosticar algum tipo de... Sim, normalmente o médico ou outro especialista que nos encaminha já tem o diagnóstico formado, ou já tem um diagnóstico previamente suspeito, tá? Como eu mencionei, nada impede que o paciente nos procure diretamente. Porém, na maioria dos casos, são nódulos, são cistos, são lesões que passam através de um médico clínico geral, ou endocrinologista, ou ginecologista, ou otorrino, e que vem até nós. Hoje, doutor, quais são as principais causas na sua especialidade que o senhor acompanha de seus pacientes, seus tratamentos, cirurgia? Quais são as principais doenças nessa área cabeça e pescoço? Bom, nas mulheres, a maior prevalência são dos nódulos e tumores da tireoide. Nos homens, difere um pouquinho, já são os tumores, os cânceres de boca, tá?
Fora isso, a gente tem, como eu mencionei, as lesões de pele, né, os tumores de pele provocados pela incidência da luz solar, que desenvolve esse tipo de tumor. Temos também as lesões da faringe, da laringe, tá? As lesões e tumores que ocorrem também em outras estruturas cervicais. Muitos pacientes, até pediátricos, nos procuram por cistos branquiais, cisto tireoglosso, né, que são patologias já congênitas. Tá. Eu fiz uma enquetezinha, né, no Instagram, pedi para as pessoas fazerem algumas perguntas, então as perguntas vieram e eu vou repassar para você, doutor. Os tipos de câncer comum. O senhor acabou de... Quais são os tipos de câncer mais comuns? Aliás, nós falamos de doença, né? Não falamos de câncer mais comum, que são diagnosticados, assim, também mais fáceis de tratar hoje nessa região. Sim, na mulher, como mencionei, o câncer da tireoide é o mais frequente, tá? É um tipo de tumor que, mesmo em homens também, ele tem uma chance de cura muito grande, desde que seja bem conduzido, desde que se faça o tratamento adequado, tá? Em pacientes que nós observamos assim, tabagistas e etilistas, temos uma incidência grande ainda de câncer de boca, da faringe e da laringe. Então, normalmente são pacientes homens, né? Tanto é que o câncer de boca figura entre os 5 tumores mais prevalentes nos homens no Brasil. Vale ressaltar, e foi até uma pergunta que foi feita, a respeito do HPV e o câncer de cabeça e pescoço. Então, existe uma relação direta entre esse vírus do HPV e o câncer da faringe. Já me antecipando um pouquinho, Regiane, para poder pegar o gancho, o pessoal questiona bastante sobre a questão do sexo oral. Tem bastante perguntas aqui, acho que uns 5 ou 6 jovens estão perguntando. Realmente, a pergunta é, doutor, sexo oral realmente causa câncer? Sim, porém tem algumas condições predisponentes. Se o parceiro, né, tiver o vírus do HPV, ele pode ser transmitido através do sexo oral, e esse vírus tem relação direta, como eu falei, com o câncer da faringe, tá? A faringe é basicamente onde se situam as amígdalas, tá? Todo mundo consegue ver, a maioria das pessoas consegue ver a amígdala, a região da úvula, que é a campainha, que é onde acontece esse tipo de tumor. E hoje em dia a juventude, né, a adolescência, o sexo está começando muito cedo, está muito descontrolado, e eles não levam muito em consideração isso. Acha que às vezes pai e mãe tá brincando, né, tá pegando no pé talvez, e falando com um especialista sobre isso, doutor, acaba que orientando essa juventude também, esses meninos, essas meninas, que é grave. E a partir do momento que desenvolve esse câncer, qual que é o tratamento? É cirúrgico? É complicado, né, doutor? Ele é complicado, mas o câncer de cabeça e pescoço provocado pelo HPV, que é na região da orofaringe, como mencionei, o tratamento basicamente é feito com rádio e quimioterapia, tá? Não é um tratamento cirúrgico. E normalmente esses tumores têm uma boa resposta ao tratamento, eles têm nós falamos de cura, uma sobrevida, um tratamento, ele é mais, se atinge uma cura maior do que o tipo de câncer provocado, digamos, pelo cigarro e pelo álcool, tá? Mas o que se observa, e vale ressaltar, é que esses pacientes jovens estão nos procurando com tumores numa idade muito mais, onde não se identificava, como por exemplo 30, 35, 40 anos, com câncer nessa região provocado pelo HPV, sendo que mudou muito essa estatística. Nos Estados Unidos, hoje, a principal causa de câncer de faringe é relacionado ao HPV. Exatamente. Aqui o outro pergunta, e tem tratamento? Tem, o que não tem é prevenção. Como prevenir um câncer causado pelo HPV? Bom, a vacinação é um ponto extremamente importante, né? Hoje existe um programa de vacinação do HPV em jovens, né?
Isso é altamente difundido. O segundo ponto é que, como vivemos em dias conturbados, a questão de essa pluralidade, esses inúmeros parceiros sexuais, acaba sendo um meio de propagar esse vírus e de as pessoas acabarem se contaminando com ele. Então, o sexo oral, assim como o sexo normal, ele deve ser protegido, né? Não deve ser feito assim como algo comum ou normal, porque tem todos os seus riscos, né? Cigarro, doutor, o cigarro, a narguilé, né? Cigarro eletrônico, essas coisas causam câncer de boca? Sim, a gente não só causa, como tem um potencial, um risco muito grande para o pulmão, né? O narguilé hoje, apesar de não ter, de ser aromático, de não ficar aquele cheiro forte, ele tem um potencial tóxico e também de causar tumores, não só na região da cabeça e pescoço, mas principalmente em pulmão, tão grande quanto o cigarro. Isso já é fato e é bem estabelecido. Sabe-se também, e deixo hoje essa colaboração, que cigarros eletrônicos, eles também estão provocando várias doenças pulmonares que não o câncer, causando grandes estragos, diríamos assim. Então já tem inúmeros estudos provando isso. E a bebida alcoólica? A bebida alcoólica, ela é um promotor de câncer de uma maneira geral no organismo. Se tem também estudos que provam que o consumo aumentado de álcool aumenta o risco de câncer não só na região de cabeça e pescoço, mas de uma maneira em geral. O que acontece é que o cigarro, o tabaco e o narguilé, com o álcool, potencializa muito essa questão do aparecimento de câncer. Existe algum tipo de prevenção para cânceres de cabeça e pescoço? Olha, a prevenção é como se diz em todas as áreas que a gente estuda. A prevenção é procurar ter uma alimentação saudável, né? Procurar fazer atividade física, não fumar, não beber, ter esses cuidados básicos, né? Esse seria uma maneira de prevenir esse tipo de tumor. Dona Antonieta quer saber, há predisposição genética para o desenvolvimento de câncer? Sim, nem todos os casos, a maioria dos cânceres, tanto da região da cabeça e pescoço como do organismo, eles não estão relacionados diretamente com a parte genética. É uma porcentagem muito pequena das pessoas que têm uma relação direta. Está mais relacionado com o ambiente e com o que se vive de fatores que promovam o câncer. Mas existem alguns casos específicos, sim, que estão relacionados com a genética do paciente, que aí seria familiar. Familiar, né? Posso fazer o autoexame em casa? Dona Sandra quer saber se ela pode apalpar o pescoço, a nuca, se ela vê algum caroço, alguma coisa, é preocupante? Pode. E a pergunta dela também, tem a diferença de nódulos, caroços, íngua? Tem algumas diferenças bem importantes. Mas ela consegue ver? Não, né? Ela mesmo no autoexame? Não, o que se recomenda é assim, toda vez que se tem alguma alteração nessa região, que se observe qualquer tipo de caroço, qualquer nodulação na região do pescoço, que logo procure um médico para orientação. Entendi. Esse médico que você vai procurar, ele vai direcionar, tá, para qual local você deve, para quem você deve procurar. O autoexame, ele pode ser feito sim, examinando a boca na frente do espelho com boa iluminação, tá? Examinando todos os cantos da boca, a língua, o assoalho de boca. A glândula tireoide, ela pode ser palpada, tá? Nem sempre se identificam nódulos à palpação, mas ela pode ser palpada à procura de eventualmente tumores, né? A palpação normalmente é feita de frente para o espelho, né? Tentando tocar a região onde ela se encontra, que é abaixo da cartilagem laríngea, à procura de nódulos, tá? Esse é basicamente o autoexame da glândula.
Certo, nós temos mais algumas perguntas aqui, mas nós vamos primeiro para nosso intervalo, rapidinho, e na volta nós vamos continuar falando então sobre os exames que são solicitados pelo médico também, e outra coisa também, doutor, que as pessoas estão perguntando muito, estresse, né, sedentarismo, tudo isso colabora, mas nós vamos falar já depois do nosso intervalo. Bater um bolão mesmo é só com a Autopeças e Acessórios Modelo. Peças ou acessórios para o seu caminhão ou caminhonete é na Autopeças e Acessórios Modelo. Uma loja completa em peças e acessórios para o seu caminhão ou caminhonete. E também guincho 24 horas. Chegou a hora de marcar um gol de placa com a Autopeças e Acessórios Modelo. Em Dourados e Campo Grande. Estamos de volta do nosso intervalo, continuamos então a nossa conversa com o Dr. Rafael Suzin, médico cirurgião de cabeça e pescoço. Doutor, quais os exames clínicos, os exames que diagnosticam os tumores de cabeça e pescoço? Muito bem, existem vários tipos de exames que o médico pede para complementar o diagnóstico e fazer o diagnóstico dos tumores de cabeça e pescoço. Existem os exames de imagem, para que identificam as lesões, aí seria o ultrassom, a tomografia, a ressonância. Também se faz o exame de videolaringoscopia para se verificar a região da faringe e da laringe. E normalmente se pede, quando há suspeita de uma lesão ou de um tumor, se pede a biópsia, tá? O exame da biópsia pode ser feito por agulhamento, que é uma agulha fina que vai dentro do nódulo para que seja analisado essas células, ou propriamente dita biópsia, quando se tira um pequeno fragmento da lesão para fazer o exame. Entendi. Senhor Antônio quer saber, rouquidão pode ser câncer de laringe? Sim, por isso que se recomenda que o paciente que tenha ou que fique rouco por mais de 5 a 7 dias que ele procure auxílio médico, para que se possa fazer um diagnóstico. Um desses exames que eu citei é a videolaringoscopia. Então, se faz uma filmagem da laringe para identificar qual o tipo de lesão que está provocando essa disfonia. Entendi. Tem o refluxo, doutor. Meu refluxo é bem grave. Isso pode me causar um câncer? Olha, diretamente o refluxo não é uma causa de câncer de laringe. Porém, a gente sabe que o refluxo, de uma maneira crônica, ele pode provocar alterações esofágicas, que podem levar até um câncer de esôfago em casos extremos, tá? Mas o problema maior do refluxo é o sintoma que ele causa, que muitas vezes vem associado com essa sensação de mal-estar atrás do peito e também tosse, rouquidão, dificuldade até de alimentação muitas vezes. O paciente diagnosticado com câncer de laringe, ele terá que usar traqueostomia para sempre ou só ter a cirurgia, ou depende de paciente para paciente? Depende muito do grau que está a evolução desse tumor. Nos cânceres iniciais, normalmente a gente consegue um tratamento com a retirada precoce da traqueostomia. Entendi. Mas existem casos que os pacientes demoram até procurar ajuda, ou enfim, por desconhecimento ou também por dificuldade, e esses tumores evoluem ao ponto que o paciente precisa ficar com a traqueostomia definitiva. Ah, tá. Enxaguantes bucais. Teve uma pergunta de uma pessoa de Bataguaçu e ela falou que desenvolveu um câncer na gengiva e provavelmente seria por enxaguante bucal. Não tem relação direta o câncer de boca ou gengiva com enxaguantes bucais. Não existe uma associação entre eles. Pelo contrário, a má higiene bucal, ela é um dos causadores de câncer. Dentes em mau estado, né, a má higiene, sabe-se que é um promotor do tumor. Ah, tá. Então, o uso de próteses dentárias pode causar tumores na boca, gengiva, língua? A prótese pode causar desde que ela esteja mal adaptada. Se ela provocar
uma lesão crônica ou ficar machucando muito de maneira contínua uma determinada região da boca ou da gengiva, ela está associada com um aumento do risco de desenvolver câncer dessa região. Gostei dessa pergunta. O rapaz aqui, ele fala que ele é de Campo Grande e, doutor, todo tipo de câncer, a gente sabe, ouve falar através dos programas de televisão, de redes sociais, que nódulos, tumores, cânceres, tudo, ele, no século em que a gente vive, vem aumentando por conta do sedentarismo, por conta do estresse, da depressão. Como, doutor, se manter calmo em época de pandemia ou como tentar não desenvolver, sendo que a gente está passando por esses problemas tão difíceis assim? Então, eu quero que o senhor me responda. Os cânceres de boca, garganta, eles também são intensificados por conta do estresse, do sedentarismo? A pessoa que se exercita, a pessoa que consegue um autocontrole, ela tem menos chance de desenvolver? É uma pergunta assim, para a medicina tradicional responder, eu diria que os tumores dessa região e de outras assim próximas, elas estão relacionadas a uma vida assim um pouco mais desregrada, né? A obesidade, o sedentarismo, o tipo de alimentação, isso influencia sim. Não existe estudos que comprovem que pacientes que têm um alto nível de estresse vão desenvolver tumores, tá? Isso não é fato. Porém, se sabe que alguns desses pacientes que têm processos de depressão muito severos, processos de perdas, né, familiares, tem assim uma possibilidade de desenvolver certos tipos de tumores. Tudo isso nada se consegue provar cientificamente, tá? Mas existe sim vários questionamentos a respeito disso, tá? Lutos muito prolongados, quadros de depressão, enfim, as mais diversas traumas psíquicos que o paciente eventualmente sofra, poderiam ocasionar alterações físicas no paciente, mas nada disso, como eu mencionei, a gente consegue provar de maneira científica até o momento. Talvez a pessoa já tenha essa predisposição ou tenha uma doença, um nódulo, um cisto, e no caso que a pessoa fica triste, depressiva, angustiada, aquela coisa, acho que tudo na gente piora, né? O sistema nervoso da gente faz com que as coisas se intensifiquem, né, doutor? Sim, pode ter, a gente pode nos levar a alterações também do sistema imunológico, né? Esses quadros que nos deixam de uma maneira mais depressiva, com alteração do sistema imunológico, isso gera uma cadeia de eventos no organismo que pode deixar a pessoa num estado de saúde mais debilitado. Tá certo. Mais duas perguntas aqui para a gente encerrar. Cirurgião de cabeça e pescoço também trata problemas oftalmológicos, tumores, cistos, cânceres atrás do olho? Sim, alguns quadros, alguns tipos de tumores, eles são encaminhados para o cirurgião operar, alguns tipos de tumores de órbita, tá? Como são tumores mais raros, normalmente esses pacientes acabam sendo encaminhados para centros de referência que só tratam esse tipo de tumor. Mas dentro da minha especialidade, sim, tem médicos que se especializam mais nessa área. Bem como na cirurgia, um exemplo, as cirurgias de base de crânio, que também aí entra o neurocirurgião junto, otorrinolaringologista, para que se possa fazer esses procedimentos. Toda uma equipe, né? Sim, uma equipe multidisciplinar. Isso, na verdade, também para cirurgia no ouvido. A última pergunta aqui, se a sua especialidade também faz. Então, aquilo que você acabou de falar, né? Na verdade... É multidisciplinar. É multidisciplinar. Quando a cirurgia, quando afeta o ouvido ou o osso temporal, assim como eu mencionei na órbita, muitas vezes o otorrinolaringologista e o neurocirurgião formam a equipe para poder decidir qual que é o melhor tratamento para o paciente. Então é
isso, gente. Esse é o Dr. Rafael Suzin, o nosso convidado de hoje, cirurgião de cabeça e pescoço aqui da nossa cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Ainda bem que nós podemos contar com esse excelente profissional aqui. Você que tinha algumas dúvidas, você que fez as perguntas aqui, a gente espera ter colaborado para esclarecer. E qualquer dúvida também, o doutor tem as redes sociais dele, né? Que tem sempre lá, ele está postando uns vídeos, explicando algumas coisas pra gente, fazendo umas lives bem bacanas. Passa as redes sociais, doutor, seu contato, talvez, para o pessoal de casa que tenha interesse em te seguir e entender um pouquinho mais sobre essa especialidade. Ok, o meu Instagram é Dr. Rafael Suzin e lá eu posto alguns tipos de tratamentos que são feitos, alguns tipos de doenças, algumas dicas. Procuro sempre informar as pessoas. No Facebook também é o mesmo nome, Dr. Rafael Suzin, tem uma página que eu também coloco essas situações. E eventualmente, como você falou, tem algumas lives que a gente procura informar sobre as mais diferentes patologias dessa área. Quem tiver interesse está convidado a passar lá, deixar um recado, né? As perguntas são bem-vindas, sempre são respondidas. Sempre são respondidas e você nunca vai sair lá das redes sociais sem uma resposta, sem tirar suas dúvidas, tá bom? Eu agradeço, doutor. Obrigado. O senhor ter aceito o nosso convite aqui. A gente sabe que a sua agenda é corrida, é lotada, mas o senhor veio aqui ajudar a gente, o pessoal de casa, a entender mais um pouquinho sobre a sua especialidade. Ótimo. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. E obrigada por você de casa que está aí conosco mais uma vez nesse sabadão. Muito obrigada de coração, fiquem todos com Deus e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.